Vamos começar a matéria nova. Enfim, começar a matéria nova, passou o feriado, né? Deu pra todo mundo aí esquecer a porra toda, não tem a menor noção de onde a gente tá, o que a gente tá fazendo aqui. Uma galera tem algumas aulas comigo, então deve pensar, mano, a aula de hoje é de quê, mano? O que eu tô fazendo aqui? Então, já só pra situar vocês mais ou menos, né? Estão conseguindo ver aí o slide? Esperar. Vamos ver. Sim. Então vamos lá, galera. O que a gente vai ver hoje? É uma parada que parece ser difícil e é. Não, mentira, não é tanto. Ok? Por quê? Até agora, tudo que a gente teve lá, nossa projeção de balanço, nossa projeção de DRE, qual que era sempre a parada? Eu sempre chegava e dava para você o quê? A venda projetada será 10%, a venda projetada será 20%. Eu te dava a venda projetada, o que facilitava muito a tua vida. Mas de onde é que vinha aquela parada? Eu sempre falei para vocês, cara, acredita que vem do céu. Nossa, confia que tá vindo. Sempre falava isso, mas na vida real, não vai vir porra nenhuma do céu, né? Tu tem que projetar a parada, a projeção de venda vai vir de onde? É contigo mesmo, meu irmão. Tu que vai ter que fazer. Não tem jeito. Então, a gente vai começar a ver como projetar a venda. Galera, assim, projeção de venda, gente, é uma coisa bem complicada, tá? Eu vou dar de uma maneira simples e eu sei que depois que vocês verem, vocês vão falar, porra, esse é o simples? Mas sim, tá? Essa é a maneira, uma das maneiras mais simples que tem de você projetar a venda. Tá? A gente vai usar uma regressão no Excel, regressão linear no Excel, tá? Que parece complicado, mas vocês vão ver que não é tão complicado assim, beleza? Eu sei que no início vocês não vão entender nada, depois vocês vão continuar não entendendo nada, mas no final vocês vão entender alguma coisa, se Deus quiser. Sim, esperamos. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é, cara, para a gente projetar qualquer coisa, a gente vai ter que olhar para o passado, ver mais ou menos o que aconteceu, que nem a gente fazia lá no balanço, ou seja, a gente vai ter que ver a venda dos anos anteriores, certo? Ah, professor, por que você simplesmente não chega e pega quanto aumentou no ano passado e aumenta no mesmo percentual? Porque pode ser que não aumente a mesma coisa. Pode ser que tenha alguma coisa fora disso, pode ser que dê algum problema. Então a gente tem que usar uma outra variável. Como assim? A gente tem que analisar uma variável que afete a venda. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. Por exemplo, desemprego. Quanto mais gente está desempregada, vocês acham que as empresas vão vender mais ou menos? Hum, tururururu. Ah, menos, exatamente. Por que vai vender menos? Mais gente desempregada, menos gente vai ter, pô, salário para gastar. Então, as empresas, de uma maneira geral, vão vender menos. Então, se, por exemplo, eu tenho um e-commerce, ele vai vender menos nesse momento agora? Agora, pô, pandemia, um monte de gente perdendo emprego, desemprego recorde. Recorde não, mas desemprego aumentando. Nesse momento, um e-commerce vai vender menos? Não. Aí tu fala, porra, pessoal, mas tu acabou de falar que se aumentou o desemprego vai vender menos? Como assim? Porque o e-commerce ele ganhou com a pandemia. Por quê? Porque as lojas físicas fecharam e passaram a comprar mais pela internet. Então, assim, você tem que levar em consideração fatores que vão variar a tua venda, porque às vezes não é só um fator. Ah, então é só o desemprego? Não. Tem muita coisa que faz diferença. Então, por exemplo, o e-commerce se deu bem. Ah, professor, mas tem menos gente comprando de uma maneira geral? Tem, mas a fatia do e-commerce aumentou. Então, assim, para você analisar a venda de determinado setor, você tem que analisar o que varia a venda daquele setor. Ok? Pô, professor, então como é que eu veria, sei lá, no e-commerce? Por exemplo, no e-commerce, tem buscas no Google, você tem Google Trends, que é um tipo de busca que tem o próprio site do Google te diz quanto que aquela palavra foi buscada. Então, se, por exemplo, eu quero saber sobre, sei lá, venda de, pô, televisão. Eu vou lá no Google Trends e escrevo televisão. Pô, se aquele número está aumentando, significa que tem mais gente buscando, provavelmente o quê? As vendas vão aumentar. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso projetar minha venda baseado no Google Trends. Tipo, se eu olhar aqui, pô, as pessoas estão buscando mais televisão, provavelmente a venda de televisão vai aumentar.
ok? Então, essa é a ideia da regressão. A ideia de você ter uma variável que você consegue olhar ela antes para projetar a outra. O Google Trends, se eu quiser, eu entro hoje e vejo quanto que buscaram hoje da palavra televisão. E eu projeto minha venda para hoje ou para o futuro, ok? Então, a ideia é essa, você pegar uma variável que explica outra variável, tá? Isso é uma regressão. Então, regressão tem uma parada que chama variável explicativa e a variável dependente, tá? O x seria o que aqui? O x é o que explica. Então, o x seria o Google Trends lá, as palavras que são buscadas. E o y seria o quê? O y seria o que você quer, que é a projeção da venda. Então, o y sempre, pra gente, sempre vai ser a projeção da venda, ok? O x vai ser o que a gente está usando para projetar essa venda. E eu sei que na cabeça de vocês estão, não entendi nada, calma, tá? É só para vocês entenderem que vão existir duas variáveis, uma que é causa, outra é efeito, ok? Uma faz uma coisa, a outra responde. Se eu falar para vocês, a produção agrícola, tu vai falar, caraca, uma produção agrícola, sei lá, de uma determinada de soja, aumenta ou diminui se você aumenta o adubo? Se você aumenta o adubo, provavelmente a produção vai aumentar. Se aumenta o fertilizante, a produção vai aumentar, ok? Vamos lá, duas variáveis que são correlacionadas. Meu peso e número de chocolates que eu como. Se eu como mais chocolate, o que vai acontecer? Eu vou malhar mais, vou ficar mais magro? Porra, não vai rolar isso. Vocês sabem disso. Vou ficar em casa comendo chocolate vendo Netflix. Então, o que vai acontecer? Se eu comer mais chocolate, o meu peso vai aumentar. Então, eu posso projetar o meu peso baseado nas barras de chocolate que eu tô comendo. Tudo bem que não é só barra de chocolate, tem iFood, tem outros problemas aí. Barra de chocolate, na verdade, é o menor dos problemas. Mas vocês entenderam, eu posso basear meu peso no que eu venho comendo. Ok? Então, o que eu venho comendo vai ser a variável explicativa e o meu peso é o que eu quero projetar. Então, a gente sempre pode fazer isso, pegar uma variável para projetar outra, uma variável para tentar explicar a outra. E, galera, existem as mais diferentes variáveis possíveis que uma tenta explicar a outra. Uma das mais simples que eu sempre falo é essa aqui, ó, que é tentar explicar o salário de uma pessoa. O salário de uma pessoa, normalmente, ela vai depender de alguns fatores. Ela vai depender, pensa comigo, assim, mais ou menos, quem ganha mais, normalmente? O filho do dono? Verdade. Ser filho do dono é um fator. Filho do dono é um fator. Tá? Mas vamos lá, vamos em outros fatores além de ser filho do dono. Anos de estudo. Quanto mais você estuda, a tendência é você ganhar mais. Ah, pessoa, eu conheço cara estudou pra caralho, não ganha nada. Verdade, sim, é tendência. Não significa que todo mundo. Porra, tu estudou, tipo, passei um semestre na faculdade, quero um aumento. Outro semestre, quero outro aumento. Me formei, mais um aumento. Não vai assim que funciona a vida. Mas é uma tendência pessoas que têm uma maior formação ganharem um salário maior. Só que só isso não dá. O cara que ficou estudando a vida inteira, por que o cara não ganha tanto? Porque falta uma outra parada que faz muita diferença no mercado de trabalho, que é a experiência. Então, a galera deve estar assim, caralho, o que esse cara tá falando de salário? Não, o ponto aqui é experiência e anos de estudo são duas das principais variáveis que explicam o salário. A experiência e os anos de estudo. Isso varia de país para país, por exemplo. Tem países que o ano de estudo conta mais do que a experiência. Tem países que a experiência conta mais que o ano de estudo. No Brasil, vocês acham que qual vale mais? Filho do dono é o que mais vale, mas além do filho do dono. Experiência. Isso aí, galera. Vocês estão certos. Experiência vale mais do que. Olha que eu tô. Tipo, eu tô dando aula aqui, vocês estão se formando, mas eu sendo sincero, tipo, tem vários artigos que mostram. A experiência, ela conta mais para o salário do que os anos de estudo. Ok? No Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, países desenvolvidos, anos de estudo conta mais do que experiência. No Brasil, a experiência ainda conta mais do que os anos de estudo. Ok? Então, só para vocês saberem. Eu acho galera. que uma faculdade a mais não
não faz nem muita diferença. O que vale mais é a experiência mesmo. Porque às vezes eu conheço pessoas que têm 3 faculdades e o salário é o mesmo e só é conhecimento que a pessoa adquire, só, mais nada. Porque Existem eu discussões pelo até menos já vi sobre isso isso, também. tá? Eu já vi isso, entendeu? Uhum. Eu mesmo já estou indo para minha segunda faculdade. Às vezes vale mais a pena fazer uma pós numa área específica do teu trabalho, tipo sei lá, porra, trabalha meio ambiente, digamos, uma pessoa que trabalha em meio ambiente, faz um MBA e uma parada específica vale mais a pena, entendeu? É porque a minha primeira faculdade foi tecnóloga, Não, entendeu? aí faz diferença sim. Aí o próprio meu gerente me sugeriu, aí ele falou, cara, por que tu não faz uma graduação? Aí Aí é eu falei, bom. mas que graduação? Ele falou, faz administração, que ajuda no que a gente faz. Que eu tomo conta de uma área de manutenção, né? Sim. Cara, Administro, a né? Contrato de administração, terceirização. a administração ajuda, hein? Tipo, mesmo, cara, médico pode fazer administração, se o cara for um dia gerenciar um hospital. É, Qualquer profissão pode fazer administração em algum momento. claro. Então, Então, assim, concordo contigo nessa parada, tipo, às vezes o cara faz 4 faculdades, mas às vezes, cara, não tem muito nexo, às vezes, porra, não tem um centro ali, às vezes é melhor o cara fazer uma pós-graduação específica para aquele é. mercado. No teu caso faz sentido, que nem tu falou, tu fez tecnólogo, agora tá indo fazendo E bacharelado. eu, Isso, e eu fiz isso. tecnólogo porque eu tinha já 15 anos de segurança privada, Uhum. aí fiz uma tecnólogo na área de segurança privada, entendeu? Que foi o que me deu uma oportunidade no trabalho onde que eu estou hoje em dia. Não, mas vale, cara, vale, assim, vale muito a pena, assim. Tanto é que, ó, eu mostrei aqui, ó, trouxe, ó, crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Isso é uma verdade, tá, galera? Isso é meio óbvio, tá, assim. Pensem comigo, quando tem uma crise, é mais fácil tu dispensar o cara que, querendo ou não, eu sei que é frio, é babaca, mas querendo ou não, é mais substituível, ou seja, pô, o maluco que tem menos anos de estudo, ou alguém que é mais insubstituível, entendeu? Então, por isso que qualquer crise, galera, quem sofre primeiro é a base. Quem vai sofrer mais, pô, é a galera que tem menos anos de estudo, sempre. E menos anos de estudo e menos experiência. Por isso que os jovens também sofrem mais. Os dois são os que mais sofrem quando tem uma crise. Por exemplo, no momento é o que mais sofre, porque tem menos vagas, apesar de que tá voltando, né? Mas aí, pô, vão dar preferência para quem tem mais experiência ou mais anos de estudo, tá? E aí aqui também, ó, cada ano de estudo gera mais ou menos um aumento de 15%. Mais ou menos, tá, galera? Mas é uma ideia, entendeu? Por exemplo, pô, quando você termina uma graduação, isso dá um up. Mas às vezes que nem, pô, vocês mesmo falaram, ter 3, 4 graduações não vai fazer diferença. Às vezes é tu ter um MBA, tu ter um outro tipo de formação que vai fazer diferença. Mas saibam que, tipo, anos de estudo também faz diferença. Apesar de experiência fazer mais diferença, anos de estudo também faz, tá? Então, enfim, só para vocês entenderem, o que eu queria tirar daqui? Então, o salário, galera, ele vai variar com algumas coisas. Eu posso projetar o salário de uma pessoa mais ou menos baseado na experiência e nos anos de estudo dela. Pô, a pessoa vai acertar direitinho? Não, mas eu posso chegar perto. Então, essa é a nossa ideia aqui quando a gente for projetar a venda. Eu vou tentar projetar a venda e eu vou tentar ter uma variável que me explique o que pode projetar essa venda. Não vai ser anos de estudo e experiência, mas vai ser alguma outra coisa, sei lá. O custo. Pô, professor, por que o custo ajuda a projetar a venda? Porque se você gastou mais com estoque, provavelmente tu tem mais estoque. Se tu tem mais estoque, tu vai vender mais. Porra, mas pode ser que você não venda, pode ser, mas é uma projeção, ok? Então, assim, a gente sempre vai tentar usar variáveis para projetar essa venda, beleza? E aí, galera, nesse mundo de regressão tem as paradas mais loucas do mundo, tá? Aí a gente vai sair numa equação assim que eu sei que vocês ficam, pô, Tag, que é isso? Sou Y, alfa, beta. Ih, rapaz. Já vai no desconect, já levanta e fala, professor, tá falando de negócio louco aqui rapidão, vou fazer um break. Faz a tapioca, volta. Então, calma, não fiquem desesperados. Faz a tapioca porque a tapioca é bom, mas tipo, calma. O que é isso aqui? O Y é o que a gente quer projetar, no caso vai ser a nossa venda. O alfa é um parâmetro base. Pô, o que é um parâmetro base? É como se fosse um valor fixo. A gente não estava projetando lá o salário? Qual que seria um valor fixo do salário? Um valor fixo do salário
É o salário mínimo. Ah, professor, nem todo mundo ganha o salário mínimo. Verdade. Verdade. Mas ele é meio que um valor fixo. Então, esse nosso parâmetro aqui, esse nosso alfa de salário seria o quê? Salário mínimo. Então, sei lá, o R$ 1.000 seria isso aqui. O alfa seria isso aqui. Beleza? Então, esse seria o nosso alfa. Ele é um valor fixo, tá? Professor, Pode falar. então, no caso aqui, sempre vai ter um valor específico para a gente ter como se fosse para dar partida na projeção. Sim. Sempre vai ter um valor fixo, já fixado. Isso. Sim, isso. Por quê? O que acontece? Porque você, mesmo que, professor, por exemplo, venda. Não necessariamente, se eu não fizer nada, eu não vou vender nada. É verdade, você tem razão. Só que, digamos que, por exemplo, a variável que você está escolhendo aqui, que, digamos que fosse o custo, ela não vai conseguir te explicar tudo. Mesmo que o teu custo seja zero, digamos, tu vai fechar a tua loja. Tu não comprou nada de estoque, teu custo foi zero no mês. Mas tu ainda tem o quê? Tu ainda tem estoque antigo. Ou seja, tu ainda vai vender alguma coisa. Então esse alfa sempre vai existir, tá, galera? Esse alfa, ou seja, sempre vai existir um valor fixo, tá? E aí tem esse beta e esse x. O x é a variável que eu vou usar para explicar. No caso lá eu usei anos de experiência ou anos de estudo, tá? No nosso caso que eu falei da variável projeção de venda, custo. E esse custo vai estar multiplicado por um beta. Um beta é um valor qualquer, tá? Pô, como assim um valor qualquer? Professor? Digamos aqui, voltando no salário, que eu te dissesse aqui 15%. O que eu estou te dizendo? Estou dizendo que cada ano de estudo aumenta 15%. Então seria 0,15 vezes x. Por que 0,15? 0,15 é 15%, tá? Então vou botar aqui. 0,15, tá? Vezes o nosso x. O x era o quê? Anos de estudo. Professor, para que serve isso? Serve para eu saber o quê? Que para cada ano de estudo aumenta em 15%. Ok? Então essa é uma ideia mais ou menos. Vocês vão entender quando eu fizer o exemplo o que é esse beta, tá? Mas basicamente o que você tem é um valor fixo e um valor que varia de acordo com anos de estudo, de acordo com o custo, tá? Que é esse aqui. E esse resíduo aqui, pode esquecer que isso aqui é mais de estatística, esquece isso, tá? Então a gente vai ter basicamente isso. A gente vai ter algo que vai projetar a venda, um valor fixo e um valor que varia com o que a gente está projetando, tá? E aí, galera, foi que nem eu falei para vocês, essas regressões têm as regressões mais malucas do mundo. Tipo, galera, pra vocês terem uma noção, tem uma regressão, já vi um artigo que tentava medir quanto que uma pessoa vai ganhar no futuro baseado no peso que ela nasce. E aí chegou na conclusão de que pessoas que nascem mais gordinhas tendem a ganhar mais. Porra, vocês vão falar, porra, essa merda não é verdade, isso tá de sacanagem. Mas o que os caras fizeram? Os caras pegaram gêmeos, irmãos gêmeos, e analisaram. Irmãos gêmeos, na teoria, vão ter o quê? Vão ter a mesma criação, os mesmos pais, frequentar a mesma escola. Então, ou seja, tudo do irmão gêmeo é muito semelhante. E aí eles analisaram, sei lá, centenas, milhares de irmãos gêmeos e viram que normalmente o mais gordinho, o que nasceu mais gordinho, não mais gordinho a vida inteira, mas o que nasceu mais gordinho, teve um melhor desenvolvimento na infância, conseguiu aprender mais e acabou tendo um emprego melhor ou ganhando mais. Ou seja, vê aí o qual o peso que tu nasceu, tu vai falar, por causa dessa parada, a culpa não é minha, mano. Nasci muito leve, mas faz diferença. Então, só pra vocês terem uma noção, que nível o nego chega. O nego olha... Isso mesmo, mano. Quê? Eu tô pensando nisso mesmo. Viu? Tu vai falar... Se tu tiver irmão, então, se tiver irmão, tu vai falar, caraca, quem é o mais gordinho aqui? Quem nasceu mais gordinho? Mãe, fala aí, alguma coisa assim. Que, pô, quando eu vi esse artigo, eu falei, irmão, tá de sacanagem. E funcionou tudo, tipo, caraca, nosso destino foi traçado na maternidade. Tem uma música assim, né? Nossos destinos foram traçados na maternidade. É isso, nasceu, vai ganhar tanto, já tá lá. Não é bem assim, tá, gente? É só pra dizer que é um fator que tem alguma relevância, mas não significa que, pô, o cara nasceu com 6 quilos, esse aí vai ser milionário, a criança... Não necessariamente, tá? Mas é só pra dar uma ideia. Por exemplo, já fizeram
uma análise de que as novelas da Globo, não sei se atualmente teria tanta relevância, porque as novelas da Globo perdem um pouco. Dependendo do nome da protagonista, aumenta na população aquele nome. Sei lá, então, se a protagonista se chama Helena, teve uma época aí, vai aumentar o número de Helenas na população. Eu sei que isso parece meio óbvio, tá, gente? Você vai falar, é óbvio que todo mundo vê a novela e quis botar. Sim, assim como Romário, Ronaldo, os caras do futebol também. Mas assim, cara, é meio bizarro tu ver isso em estatística, tipo, dependendo. Ou seja, tu consegue meio que realmente manipular as pessoas, de certa forma. Então, cara, tem diversos artigos. Tem artigos sobre, por exemplo, sobre desempenho das escolas. Se você pegar o desempenho das escolas do Rio de Janeiro, esse foi um trabalho no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você vai ver que as escolas onde você tem facções criminosas diferentes, sei lá, Comando Vermelho e Terceiro Comando, próximas, é onde tem é onde tem as menores notas. Por quê? Porque provavelmente tem confronto, as crianças não têm aula e acabam tirando notas menores. Então, se você analisar o IDEB e você fizer o IDEB contra favelas favelas de facções diferentes, onde existe favelas de facções diferentes, vai bater direitinho. É meio bizarro, tá, gente? Dá pra fazer isso com qualquer coisa. Tipo, tem nego que faz com chuva e venda. Tem nego que faz isso. Choveu, tu vende mais ou menos. Aí tu começa a ficar meio maluco. Então é melhor, vamos ficar no simples. Mas só pra vocês terem uma ideia que dá pra fazer de qualquer coisa, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado. Perceba que eu sempre conto uma história pra vocês. Eu sempre falo assim, olha, pô, isso afeta isso de tal maneira. Por quê? Porque existe uma coisa chamada regressão espúria. O que é regressão espúria? Você pega duas paradas que uma não tem nada a ver com a outra, mas coincidentemente elas meio que se seguem. Pô, como assim, pessoal? Eu não sei se vocês já viram. Tinha um jogador que acho que era do Arsenal, o Ramsey. Ele, toda vez que ele fazia gol, o nego falava que uma celebridade morria. O que isso tem a ver o cara fazer gol com a celebridade morrer? Mas existia uma correlação. O cara fazia gol, uma celebridade morria. Aqui, ó, café, ó, essa correlação espúria é café no Brasil em relação à obesidade nos Estados Unidos. O que a produção de café no Brasil tem a ver com o nego tá gordo nos Estados Unidos? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Mas tu vê que tem uma correlação, ó. Aumentou a produção de café, aumentou o número de obesos nos Estados Unidos. Mas esse tipo de regressão a gente não pode fazer. Então, a gente sempre tem que ter uma boa história, tá, galera? A gente sempre tem que ter uma boa história. Ou seja, a gente tem que saber explicar por que uma variável afeta a outra. Não adianta só estatisticamente dizer que uma afeta a outra. Percebe que até naquele dos bebês gordinhos, eu falei, o bebê nasce gordinho, então ele consegue se desenvolver melhor na primeira infância. Tem uma história por trás daquilo. Se não tiver história, babou. Aqui, por exemplo, filmes do Nicolas Cage e pessoas que se mataram na piscina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu espero que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, mas, tipo, é bizarro, entendeu? Parece que sim, as retas andam juntas. Então, isso são exemplos de regressões que você não deve fazer. Você sempre tem que ter uma história por trás, beleza? E depois de contar tudo isso, você vai falar, legal, pessoal, não entendi bosta nenhuma, mas vamos seguir. Então, eu vou fazer com vocês um exemplo no Excel para vocês entenderem. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar das vendas da empresa até aquele ano e a gente vai precisar da variável que a gente vai usar para projetar a venda, que no caso eu vou usar normalmente o custo, ok? Então a gente vai ter venda e custo. Eu vou abrir aqui o Excel para vocês darem uma olhada como que funciona isso, tá? Pera aí. Ah, vocês não estão vendo. Deixa eu mudar aqui. Vocês passarem a ver. Então aqui, ó, o que eu tenho aqui, ó? Não sei se está dando para enxergar aí. Porque às vezes estão no celular, às vezes fica muito pequeno, o Excel é mais complicadinho. Tá dando para ver direitinho? Todo mundo desistiu quando eu comecei a falar um monte de coisa de estatística maluca? Foi embora. Não me deixe mais. Estão vendo, galera, o Excel? Sim. Sim? Show, então. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Então percebe que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o meu custo até 2019, a minha venda até 2019. Vou deletar aqui que isso aqui é spoiler. E
tenho o meu custo de 2020 e minha projeção para os outros anos. Ah, professor, tu vai fazer uma projeção baseada em outra projeção? Sim, você pode fazer isso, tá? Projeção baseada em outra projeção. Mas então, o que a gente faria aqui? Pô, professor, como é que eu faço isso aqui? Legal, tem a venda, tem o custo, vou fazer uma média. Vocês fariam normalmente isso, uma média? Não. O Excel ele tem uma forma bem simples de você gerar uma regressão. Você só tem que, ó, seleciona os dois nessa ordem. Qual ordem, professor? A ordem é o que eu tenho, ok? E o que eu quero projetar. O que eu quero projetar é a venda. O que eu tenho é o custo, tá? Então, seleciono o custo na esquerda e o que eu quero projetar na direita. Seleciona até onde você tem. Ah, professor, por que você não vai estar aqui embaixo? Eu não tenho venda até aqui. Eu só tenho venda até 2019. Aí você vai em inserir. Aí você vai aqui, ó. Tem umas bolinhas, ó. Você vai inserir um gráfico. Qual o tipo de gráfico? É um gráfico chamado gráfico de dispersão, tá? Tem umas bolinhas aqui, ó. Gráfico de dispersão. Pá. Aí vão aparecer alguns. Pode selecionar qualquer um, mas de preferência seleciona o dessas bolinhas aqui, ó. Tá vendo? Gráfico de dispersão. Pode mudar, pessoal? Pode botar, pode fazer aí, deixar maluco, faz o que vocês quiserem, tá? Mas a ideia é ter um gráfico de dispersão. Aperta com o botão direito e aí vocês vão botar o quê? Adicionar linha de tendência, ok? Vocês vão adicionar uma linha de tendência. Aí vai aparecer várias opções aqui no canto direito. Mantém no linear. Ah, pessoal, se não tiver no linear, coloca nele, então. Deixa no linear, tá? E bota no exibir equação no gráfico. Pronto. Ok? Exibir equação no gráfico. Linear e exibir equação no gráfico. Pronto. Com isso você já tem o quê? Tem tua projeção. Pô, professor, não estou vendo nada. Como assim tem uma projeção? Tem um gráfico cheio de bolinha e um tracejadinho. Mas lembra que eu te falei que você tinha uma equação? Como é que era essa equação? Ela tinha um valor fixo. Deixa eu até dar um zoom para vocês verem. Ela tinha um valor fixo, não era? Que no caso é esse aqui. E um valor que variava com x. Ou seja, o que eu acabei de fazer no Excel é uma regressão. Eu acabei de, baseado no custo, eu posso projetar qualquer venda agora. Como, professor? Usando essa equação. É só usar essa equação aqui. Tá, e como é que eu faço para usar essa equação, professor? Legal, uma equação. Rodei a equação. Como é que eu faço para usar? É só você substituir o valor do custo no x. Então, por exemplo, se eu te falo que em 2020 o custo vai ser 237, para você descobrir quanto vai ser a venda projetada, é só você chegar aqui e pegar o custo, multiplicar pelo quê? É só você substituir esse custo aqui, que é 237, substituir no x. Então, vai ser 237 vezes 1,5316. Acabou aqui? Não, ainda tem um valor fixo. Nesse caso, o valor fixo é negativo, tá, galera? Ah, professor, mas você falou que o valor fixo vinha antes. Às vezes vem antes, às vezes vem depois, não importa. O que importa é um valor que não vai variar, tá? Independente de quanto for o custo, esse é o valor fixo. Então, eu vou botar aqui menos 28,021. Pronto. Essa é a minha venda projetada. Acabei de projetar a venda. De maneira estatística, melhor do que fazer uma média baseada em alguma coisa, baseada nos custos operacionais. Ou seja, uma projeção de venda muito mais robusta do que simplesmente você botar a mesma variação do ano anterior. Ok? E o que que... Ah, professor, legal, mas você sempre dava em percentual. Você sempre falava, aumentou em 10%, em 15%, em 20%. Como é que seria aí? Pô, se está 334, quanto é que aumentou em relação ao ano anterior? 334 dividido por 300, que é o ano anterior, menos 1. Então, aumentou em 11%, 11,7%. Então, se eu pedisse um exercício para você projetar a venda ou DRE, eu poderia pedir antes para você projetar a venda, e depois projetar o balanço, e depois projetar o DRE. Ok? A V3 vai ser isso, com certeza. A V2 eu não sei, porque a V2 eu não quero botar balanço e DRE, para vocês não morrerem. Mas, assim, a V3 com certeza vai ser isso. Então, assim, primeiro você projeta a venda. Então, você achou 11,7.
Baseado nesse 11,7, aí você faria aquela parada que a gente fez na V1, de projetar DRE, projetar balanço. Ah, para os outros anos, como é que você faria? Os outros anos, ó, fórmula no Excel, ó, pronto. Estou pegando o custo dos outros anos. Ah, pessoal, e se o custo mudasse, fosse para 200 sei lá, 280, pronto, 280 aqui. Tem um valor. Ah, e se diminuísse, fosse para 220, pronto, tem um valor. Ou seja, se o custo mudar, a minha venda vai mudar também. Ok? Vocês conseguiram entender isso de projeção, galera? Eu sei que é meio enrolado, mas assim, se você não entendeu bosta nenhuma, você fala assim, professor, não entendi nada. O que você tem que fazer? Faz esse gráfico aqui de dispersão, é basicamente isso. Insere lá a equação, vai sair numa equação aqui, tá? Você vai botar inserir equação, vai aparecer isso aqui, substitui o valor no x. É isso que eu sempre ensino pra vocês. Não sei o que eu estou fazendo, se eu substituir o valor no x. Beleza? É isso. Vocês entenderam, galera? Ou não entenderam? Não entendi. Não entendi. Não, beleza, André. Isso é meio complicadinho mesmo. O que você não entendeu? Você não entendeu o que a gente está fazendo aqui? Você não entendeu como faz? Sei lá. Você não entendeu o Excel, a parte do Excel? Só para eu dar uma guiada aqui. Como faz? Tá, beleza. Então, o que a gente está tentando fazer aqui? A gente está tentando projetar a venda, né? Baseado no custo. Como que a gente fez? A gente fez assim, a gente viu que o custo ele varia com a venda, tá? Que a venda varia com o custo, na verdade, é o contrário. A venda varia com o custo. Se o custo aumentar, a venda também vai aumentar. Isso não é bem assim, sim, não é bem assim, mas é o melhor que a gente tem. Então, o que eu quero ver? Eu quero ver o quanto que aumentando o meu custo vai gerar um aumento na venda. Então, aqui, por exemplo, em 2020, eu pretendo aumentar o meu custo em mais 8, ok? Ou depois para 279, 289. Eu quero ver, então, projetar minha venda baseado nisso. Para isso, eu vou usar um método estatístico chamado regressão. O que a regressão ela faz? Ela vai comparando os pontos. Por isso que tem esses pontinhos aqui, tá? Ela vê, quando a venda era 123, o custo era 89. Quando era 150, 119. E aí, ela tenta traçar uma reta o mais próximo possível de todos esses pontos, tá? Isso aqui, na verdade, é uma equação da reta, tá? Mas não precisa decorar isso, não. Então, ela tenta traçar uma reta o mais próximo de todos esses pontos. Beleza? E aí ela te dá uma equação. Essa equação é para quê? É para você projetar a venda, ok? Então, baseado nessa equação, que é baseada numa regressão, pô, professor, o que é uma regressão? Eu posso entrar um pouco mais nisso, mas é mais estatística. A regressão, ela leva em consideração tudo o que aconteceu e vai analisando quanto que o custo variou na venda, quanto que o custo variou na venda. E aí ela, baseado em métodos estatísticos de aproximação, na verdade mínimos quadrados, ela tenta gerar a melhor projeção possível. Ok? Então isso é regressão. Como é que a gente faz essa regressão no Excel? A gente vem, vou fazer de novo aqui para vocês verem. A gente vem, seleciona o custo operacional, a venda vai aqui em inserir. Aí, ó, tem aqui, ó, inserir gráfico de dispersão, que é um tipo de gráfico que tem aqui em cima. Aí você seleciona esse aqui de bolinha. Pode ser os outros? Pode, tá? Não necessariamente precisa ser o de bolinha, mas pode ser os outros. Aí o que você vai fazer? Seleciona com o botão direito, vai em adicionar linha de tendência. Aí você vai aqui em exibir equação no gráfico. Tá. Aí ele vai te dar aquela mesma equação. Depois que você achou essa equação, para que serve ela? Ela serve que agora eu sei, dependendo de quanto for meu custo, eu sei exatamente quanto vai ser minha venda. Por quê? Porque esse X que está aqui é o custo e esse Y é a venda. Então, é só eu substituir o custo onde está o X. Então, eu vou pegar aqui meu custo, que é 220 no caso, vou multiplicar ele por esse número maluco aqui e vou tirar desse outro número aqui. Porque é essa equação, tá? Professor, mas por que é essa equação? Porque tem um método estatístico que definiu que essa é a melhor projeção possível que você pode fazer, tá? Simplificando bem. Simplificando mais ainda, galera. Caralho, eu não estou entendendo de jeito nenhum. Tipo, gera esse gráfico, você vai sair nessa equação, gera esse gráfico, bota lá a linha de tendência, gerar a equação, você vai sair nessa equação.
Depois é só você substituir o custo nessa equação que você vai ter tua venda projetada. Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Peguei meu custo, multipliquei por 1,5616, tirei o 28. Esse número que eu achei é o quê? É minha projeção de venda. É o quanto eu projeto. Dado que o meu custo vai ser 220, eu projeto que a minha venda vai ser 308,93. Ah, professor, e se o custo aumentar 240? A minha venda também vai aumentar. Deu para entender melhor agora ou ficou a mesma bosta? Eu tento de novo, não tem problema nenhum. A gente tenta aqui quantas vezes precisar. Foi? Esse entendi, André. Você se entendia muito. Eu não vou perguntar de novo pra esse cara, não. Não vai adiantar. Esse cara explica tudo na mesma porra, mano. Não vai adiantar. Mas, se for qualquer coisa, depois eu explico melhor, não tem problema. E assim, foi que nem eu falei pra vocês, cara, não entendeu nada, é basicamente fazer, tipo, o gráfico, achar a equação, substituir não, tá? É assim, basicamente, que eu vou cobrar um exercício da prova. Eu vou dar já vou dar pra vocês, entendi, não entendendo. O que tu entendeu, Vitor? Tipo, tu entendeu o que é pra fazer ou não entendeu o que saiu, é o que é? Senão eu explico quantas vezes for necessário, galera. Porque isso aqui é muito fácil de fazer. Eu entendi o que o senhor fez. É. Caso, quando assim que a gente abre o gráfico, ele já vem com esse número, né? Com essa fórmula. Não, essa fórmula não. Essa fórmula tu vai criar no Excel, ó. Como é que seria um exercício? Essa fórmula aqui, que o senhor está falando aqui na projeção. Esse 15. Aquele outro, qual? né? Lá no gráfico lá. Esse 15 não vem. Você vai fazer no Excel. Como é que você faz? Deixa eu mostrar. Ele já vinha com gráfico. Não. Ó, vou te mostrar como é que é. Eu vou fazer um exercício novo, que aí limpa a mente de vocês. Vamos lá. Exercício novo. Aqui que é a mesma ideia, ó. Aqui tá mais fácil, eu já dou equação. Mas vou tirar a equação aqui. Como é que a gente faria aqui? Eu tenho custo até 2024, tenho as receitas até 2019 e quero projetar quanto que elas vão ser. Como é que eu faço? Bota aqui, ó, seleciono os dois. Percebe? Não veio gráfico nenhum, não veio equação nenhuma. O exercício seria isso, tá? Óbvio, teria um enunciado, não seria tão zoado assim. Mas o exercício seria isso. Eu ia te dar o custo e ia te pedir uma projeção de venda ou uma projeção de receita, tá? Eu ia falar assim, ó, esse aqui é o meu custo, esse aqui é a minha receita. Projeta aí, como é que vai ser. O que que você faria? Você vem aqui em inserir, seleciona o custo e a receita. Aí você vai vir em inserir. Aí você vai selecionar o gráfico de dispersão, inserir gráfico de dispersão. Tá? Aí vai vir essas bolinhas aqui. Aí você vai selecionar com o botão direito do mouse. Tá? Aí aparecem essas opções. Aí você vai em adicionar linha de tendência. Tá? Aí, normalmente, já aparece como linear, tá? Normalmente já aparece como linear. Caso não apareça, muda para o linear. Tá vendo que tem exponencial, tem vários, ó, logarítmica, polinomial. Eu não vou explicar isso aqui exatamente para vocês, tá? Mas é só para dar uma ideia de como funciona. Mas vamos no linear, tá? Que é o mais simples que tem. Só que aí, como é que vai aparecer? Percebe que ainda não apareceu a equação. O que que faz aparecer a maldita equação? Isso aqui, ó. Exibir equação no gráfico. Tá vendo esse quadradinho aqui? Quando tu apertar, aparece, ó. Pá. Tá lá, ó. Agora eu tenho a equação. Então, antes eu não tinha. Eu não dou equação. Eu até dou às vezes, tá? Às vezes eu dou, às vezes eu peço para vocês calcularem. Provavelmente eu vou pedir para vocês calcularem, tá? Já posso adiantar nesse caso. Eu dou normalmente quando a gente está em sala de aula e não tem como fazer no Excel. Mas aqui provavelmente eu vou dar. O que eu vou dar para vocês é isso. Mas vocês vão ter que fazer isso aqui no Excel, achar essa equação. Como é que tá gravado, né, galera? Então, tipo, porra, pessoal, não tô conseguindo, tô perdido. Depois vocês eu tenho um roteiro também, tá? Eu mando, depois eu boto um roteiro lá em Word, tipo, passo a passo de como vocês fazem, tá? Para não ser o Excel que vai pegar a cabeça de vocês, tá? E aí, o que que eu faria aqui, então? Eu já tenho a equação, eu tenho os números, agora eu só vou substituir. Vou pegar aqui o 320. Nesse caso, qual que é a equação? 0, deixa eu até dar um zoom aqui para vocês poderem ver. 0,6317. Então, o que que a gente faria? A gente pegaria o teu custo,
multiplicaria por 0,6317 e somaria com esse número aqui, que é um número fixo. Pô, professor, no outro diminuiu, nesse tu somou. Galera, eu faço o que o sinal manda. Se tá mandando diminuir, eu vou mandar diminuir. Se tá mandando somar, eu vou somar. Beleza? Só sigam a equação. É só substituir na equação. Não precisa raciocinar nada. Tá? Tipo, porra, vocês não estão entendendo o que estão fazendo? Substituir na equação. Tá? É assim mesmo que eu falo, cara, não tem a menor noção do que tá fazendo? Só substituir o valor aqui na equação. Pronto, substituiu. Agora você já tem sua projeção de venda. Ok? Já tem sua projeção de venda. Deu para entender melhor ou não? Oi? Agora deu para entender melhor. Pegando desde o início é mais fácil, tipo, entender o que vocês teriam que fazer, né? Porque às vezes está no meio do exercício e vocês não entendem. Mas assim, vai ser isso, galera. Aqui os outros exercícios, ó. Esse aqui eu apelo um pouco, tá? Esse aqui eu nem vou pedir para vocês, eu até dou equação, mas o que eu faço? Baseado em um, você tem que gerar o outro, e baseado no outro, você tem que gerar o outro. Eu não vou fazer isso com vocês, tá? Pedir 3. Tipo, baseado na quantidade, você vai gerar o custo. Baseado no custo, você vai gerar a receita, tá? Você pode fazer vários, tipo 5, 6 em sequência, mas eu não vou pedir isso para vocês. Eu vou pedir o simples, tá? Basicamente, o que eu vou dar para vocês é custo e receita. Vocês vão gerar esse gráfico, tá? Como é que é, professor? Não tem problema. Gráfico de dispersão lá, linha de tendência, vão chegar nessa equação e vão substituir a equação. É isso, tá? Com certeza vai ter um exercício desse da prova. Aqui que normalmente você pede, ou eu vou pedir um desses anos aqui, tipo, qual é o valor do ano de 2022? Qual é o valor do ano de 2024? O que vocês fazem? É só substituir na equação. Ou eu posso também pedir a variação, tipo, qual foi a variação da venda de 2020 para 2019? Aí o que vocês fariam? Pega aqui 2020, divide por 2019, porque eu estou pedindo a variação, e tira 1, tá? Porque por padrão, tira 1. Te dá o percentual que variou de um ano para o outro. Você teria para todos aqui, pronto. Ok? Percentual. Eu posso também te pedir o percentual de variação, mas qual que é a ideia do percentual de variação? Não é nada demais. É tu pegar o que tu já calculou e dividir pelo anterior. É só isso, tá? É só o quanto variou em percentual. Mas eu vou evitar fazer essa babaquice, que eu acho que isso aqui já enrola a cabeça de vocês pra caramba. Então, vai ser basicamente isso. Beleza, galera? Então, percebam que vocês poderiam projetar a venda. Com a venda projetada, vocês iriam projetar um balanço e projetar um DRE. É assim que funciona a vida real, tá, galera? A vida real, na verdade, você não tem nem isso aqui. Tu vai lá, busca na tua empresa o custo, busca na tua empresa quanto foi a receita do último ano, gera isso aqui, projeta a venda, e aí tu vai projetar teu DRE, aí tu vai projetar teu balanço. É assim que funciona a projeção, tá, galera? Isso é qual área de uma empresa? Normalmente é o planejamento, ou a área financeira, tá? Então, assim, óbvio, você tem que levar em consideração outras coisas, mas esse é o modelo mais simples. Beleza, galera? Eu vou parar por aqui hoje. Vocês têm alguma dúvida, alguma parada? Falem agora. Eu falei na aula que vem, se vocês quiserem também. Fiquem à vontade. Foi? Show, professor, show. Show? Beleza, então, galera. Boa noite aí pra todo mundo. Tá? Boa noite. Até a aula que vem. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Deixa eu terminar aqui a gravação.